Quantas vezes você já pegou uma foto do passado, seja da sua família, seja sua, e se emocionou, riu, mostrou para alguém que você gostava, compartilhou com seus filhos, com seus amigos? Quantas vezes aquela foto te trouxe boas emoções? Eu tenho reparado que hoje, muitas vezes, as fotos que a gente tira são fotos que a gente quer mostrar algo para alguém. Seja uma conquista, seja uma aparência que a gente achou bonita nossa. E eu, particularmente, nunca gostei muito desse tipo de foto. E não julgo quem gosta. Acho que é legal também alguém fazer as coisas que gosta e tudo mais. Só que tem um tipo de foto que eu negligenciei e queria que você não negligenciasse, que é justamente esse tipo de foto que traz pra gente emoções. São fotos que muitas vezes não são tão bonitas assim para o Instagram, mas o significado que tem atribuído a elas é muito forte. Teve uma foto que eu vi quando eu estava estudando sobre fotografia há um tempo, e era uma foto de uma sala completamente vazia. Eu não sou muito aquele cara que contempla a arte, aquele cara artístico. E eu olhei para aquilo e pensei, poxa, para mim aquilo não tem significado nenhum. No entanto, na hora que eu vi a história do porquê que aquele quarto estava vazio, aquilo me emocionou de certa forma. Não tanto como emocionou quem criou aquela foto, porque aquela foto foi um fotógrafo da família que foi tirando de um casal, e esse casal, os dois tinham câncer. E aí eles mostram a trajetória deles, depois o cara morre primeiro, e depois a mulher morre. E esse quarto vazio era o quarto do casal. Ficou vazio porque eles morreram e as coisas deles foram deixadas. Então tem toda uma reflexão ali por trás. Só que perceba o seguinte: para mim, aquela foto do quadro do quarto vazio não fazia sentido nenhum. Fez sentido após uma visão, após uma explicação. Mas imagina para o filho desse casal, por exemplo, que hoje pegar aquela foto e a visse. Para ele aquilo teria significado. Então o que eu estou querendo propor aqui para você é ter o olhar mais de tirar fotos que sejam igual essas, que talvez não faz sentido nenhum para outras pessoas, mas que tenham significado. Eu antes tinha uma mentalidade que era a seguinte: vale mais a gente viver o momento do que a gente tirar uma foto. Vale mais a gente experienciar aquilo. Só que eu reparei que, embora eu esteja certo na minha concepção em partes, as fotos são mecanismos que, num futuro, podem fazer a gente mostrar algo para alguém e a pessoa entender. E pode fazer a gente voltar a uma época e entender de fato como era o ambiente. Porque, por exemplo, pensa numa situação aí que você adoraria ter esse tipo de foto que eu te falei. Por exemplo, um tombo que você tomou, mas esse tombo remeteu a você um momento feliz. Seja ele qual for, você conseguiria recriar na sua cabeça com exatidão tudo que estaria naquela foto? Talvez não. Talvez perder alguns detalhes. Talvez você perceberia ali no fundo uma pessoa te olhando curiosa, ou talvez você veria que tirou gargalhada de alguém. Então, perceba o seguinte: a foto, ela pode ser um catalisador. Só que as fotos que a gente tem tirado são fotos que são muito mais postáveis do que memoráveis. Então pode ser que a gente veja a foto e relembre, nossa, essa foto eu tirei na viagem tal. Beleza, mas e as emoções que você teve nessa viagem? Um exemplo que seria, pensa numa foto, não sua da viagem, mas da mala que faltou as suas blusas. Quando você vê a mala que faltou as suas blusas, você lembra de uma coisa que você viveu. E aquilo pode ter trago talvez uma outra história que te remeta. No entanto, se você vê primeiro a sua foto bonita na viagem, sorrindo e tudo mais, você não vai ter essas memórias. E eu tô falando que o Instagram deveria postar essas outras fotos? Não. Essas fotos são para você. Elas podem trazer muito significado, mas nem sempre vão. Olha um exemplo para você ver. Eu, quando eu tinha mais ou menos 9 anos, andava de patins. E eu quebrei meu braço andando de patins. A foto de eu quebrando o braço pode me remeter
a essa época de que eu fazia um esporte que é um esporte considerado radical. E, embora seja uma foto teoricamente triste, ela me mostra, por exemplo, que eu passei por esse momento, que foi difícil, mas eu superei. É porque o que eu tô defendendo aqui é que a nossa história não é tão bonita quanto aparece no Instagram. E quando a gente foca em tirar só fotos instagramáveis, a gente perde muitos momentos humanos que podem ser que no futuro a gente gostaria muito de ver, talvez mostrar, mas principalmente ver. Porque assim como a foto que eu falei sobre o quarto vazio, que para uma pessoa remete muitas emoções, para mim é simplesmente interessante, mas para aquela pessoa pode ser toda uma história, várias lembranças. Então, um vídeo muito legal que eu vi no Instagram há um tempo foi justamente uma, não sei como chama, uma trend talvez, que ao invés daquela foto de aniversário que é sua, você virar o telefone e tirar das pessoas que estão naquele ambiente. Porque ali você consegue olhar para aquela foto e ver quem está lá, quem são as pessoas, quem compartilhou, quem eram seus amigos, quem eram talvez a sua família que estava lá, a evolução de quem foi chegando e quem foi deixando de estar. Então, poste mais fotos instagramáveis se você quiser, mas tenha pelo menos essas fotos. Olha um outro exemplo legal. Há um tempo eu fiz um mergulho e nesse mergulho teve um momento ali que a minha perna começou a tremer. Eu no final fiz esse mergulho. Mas quando a minha perna começou a tremer, uma foto da minha perna, é um exemplo, eu não fiz isso, mas uma foto da minha perna, provavelmente no futuro, ao eu ver, eu lembraria, nossa, legal, eu tava com medo, mas mesmo assim fiz. Mas claro, eu também vou querer aquelas fotos bonitas de um mergulho. E eu tenho essas fotos. Mas lembre-se que no futuro, talvez o que vai mais catalisar emoções em você seja justamente as fotos mais feias e não as mais bonitas.